Olá, meu querido professor da revista Atitude. Nós iniciamos então mais um trimestre e nesse trimestre nós vamos estudar um tema, talvez um dos temas mais profundos de toda a vida cristã, que é a oração. Nós vamos gastar então o trimestre, as nossas 13 lições, para refletirmos sobre a oração na Bíblia. O pastor Israel Belo de Azevedo é o autor das lições do aluno e ele nos conduzirá por meio de reflexões sobre passagens bíblicas de personagens do Antigo e do Novo Testamento que fizeram orações. Então, nós vamos refletir sobre as orações desses personagens. Então, mais do que uma reflexão sobre o que a Bíblia ensina sobre a oração, nós vamos estudar as orações formuladas, as orações verbalizadas. E é este, então, o alvo de nosso trimestre. E o primeiro homem da Bíblia a nos ensinar alguma coisa sobre oração nesta revista, nesse trimestre, é Jacó. Jacó, um homem de oração, é o título da lição de número 1 do texto bíblico. Texto áureo, né? É o Gênesis 49, versículo 18, mas nós temos diversas passagens, na verdade são 3 passagens bíblicas alvo do nosso estudo, alvo da nossa oração. Então, antes de entrar nessas 3 passagens especificamente, é bom lembrar que Jacó é normalmente trabalhado na teologia e no estudo bíblico como um homem que não deixou bons exemplos. Ele começa com a posição de enganador, ele é um indivíduo espertalhão, ele quer passar a perna no seu irmão, ele passa a perna no seu pai, ele rouba a bênção, o direito de primogenitura, e aí ele tem que fugir, então ele é ainda medroso, é um filhinho da mamãe que tem que correr de casa porque tem medo do irmão, e ele foge na direção dos parentes que estão morando ao norte da Palestina, né, naquela região ao norte da Palestina, ele busca refúgio na casa de Labão. Mas eu lembro a você que antes de chegar lá, em fuga, aquele homem medroso, aquele homem numa postura de trapacear em busca de coisas melhores, aquele homem tem um encontro com Deus. E aí ele demonstra uma característica que marca a vida dele, que é a característica de oração. Ele é, então, um homem de oração. Ele faz orações durante a sua vida e essas orações, algumas delas estão registradas no texto. A primeira oração está em Gênesis 28, 10 a 22, e nesta oração nós encontramos Jacó em fuga, amedrontado, cansado, sozinho, e aí ele dorme deitado numa pedra. E enquanto ele dorme, ele tem um sonho. E neste sonho, Deus se revela para ele. Então, nós temos ali aquilo que os teólogos chamam de epifania, um ato revelatório de Deus. Deus se revela a Jacó por meio do sonho. E no sonho, Deus faz uma promessa para Jacó. Deus promete a Jacó protegê-lo, guardá-lo, como fez com o seu pai, com o seu avô Abraão. Jacó, então, em resposta a esta promessa, ele se compromete, ele faz um voto a Deus, ele faz aí uma promessa para Deus. E aí, nesse caso, depois desta passagem, nós temos que nos perguntar se o que ele fez devemos nós também fazer, ou seja, fazer votos a Deus é uma coisa recomendada. E o autor da lição, o pastor Israel, conta uma história na revista de uma pessoa que fez um voto irrefletido e não conseguiu cumprir. Então a lição nesse caso para nós é: não há nenhum problema com o voto, desde que o voto seja ao nosso alcance e nós, evidentemente, façamos de tudo para cumpri-lo. Por quê? Porque não faz sentido fazer votos para não cumprir, porque não somos obrigados a fazê-los. E se não somos obrigados a fazê-los, quando fazemos, devemos cumpri-los. A outra passagem é Gênesis 32, do verso 9 ao verso 12, e ela trabalha aqui um encontro de Jacó com Deus 2 décadas depois daquele encontro anterior. Agora ele já é chefe de uma grande família, ele tem um monte de filhos, ele tem 4 esposas, 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, e filhos de todas elas. E ele precisa
Ele retorna para a sua terra, a casa dos seus pais, né? Mas no encontro ele está com medo. Está com medo do seu irmão, ele sabe que o seu irmão vem ao seu encontro, ele não sabe como o irmão está depois de 2 décadas, se o irmão ele está irado, irritado, ele sabe que o irmão é poderoso, então ele está amedrontado. Mas o medo de Jacó não é apenas por si, mas também por sua família. Ele agora é um chefe de família. E nessa situação, a sua oração, ela revela um aspecto interessante, que é a confiança no Deus das promessas. Jacó confia em Deus mais do que em si mesmo. Jacó agora, ele tem uma memória para os feitos de Deus no passado. Então ele olha para o passado e vê o que Deus fez no passado e entende que se Deus fez no passado, ele pode fazer no presente, e esta a base fornece confiança a Jacó. Jacó, então, é uma pessoa bem diferente, mais madura do que era 20 anos atrás. E, por fim, a última oração aparece em Gênesis 49, versículo 18. A tua salvação espero ao Senhor, porque nesta passagem já encontramos um Jacó bem idoso, às portas da morte. Ele reúne toda a sua família, todos os seus filhos, e reúne também os filhinhos de José, e vai fazer uma oração. É uma oração de bênção, ele vai abençoar seus filhos. Aquela longa bênção é a bênção final de Jacó. Depois da bênção ele descansa, mas no meio da bênção ele faz uma pequenina oração. Então, nesta fala de Jacó, nesta passagem, nós encontramos um homem que se dedica muito mais a pedir pelos outros do que por si mesmo. Aquilo que ele pede é muito pouco. Então ele pede muito por seus filhos, ele espera muito por seus filhos, de Deus em direção aos seus filhos. A oração, então, de Jacó aqui é uma longa intercessão e um pequeno pedido, e o pedido é muito curto: a tua salvação espero, ó Senhor. Ele pensa nesse momento muito nos outros e menos em si mesmo. Ele se transformou durante a sua vida e, nesse caso, é possível imaginar, então, que ele está partindo com uma cabeça diferente do que aquela que levou ele a fugir do seu irmão. Nós terminamos esta reflexão aqui com uma frase que eu acho que vale a pena escrever no quadro, se você não fez. A frase é: a oração não é para homens e mulheres perfeitos, mas para mulheres e homens que dependem de Deus. Ou seja, a oração é para nós mesmos. Então nós vamos parar por aqui. Eu encontro com você na próxima lição. Até lá, se Deus quiser.